Muito bom dia! Bom dia de mais uma segunda-feira cheia de novas possibilidades, começando por aqui. E o tema de hoje é um dos meus preferidos, que é a lista de tarefas. E eu vou te ensinar hoje como que eu faço a minha. E aí, modéstia à parte, é uma ótima lista, eu amo ela, eu amo seguir minha lista. Porque o negócio é o seguinte, né, gente? Todo mundo já fez alguma lista de tarefas na vida. Porque esse é sempre o primeiro passo de todo mundo em toda segunda-feira, quando a pessoa vai lá e faz a meta de, eu quero me organizar melhor, quero ser mais produtiva essa semana. E aí todo mundo, inclusive você, já senta lá e vai fazer a tal da lista. E sai aquela lista lotada de coisas. E você não cumpre nem metade. No dia seguinte, você já cansou disso e viu, listas não servem para nada. Não adianta, listas não são para mim. E é aí que está o erro. A gente se frustra achando que o problema é com a gente e que a gente não consegue se organizar nem quando faz a bendita lista. Mas aí, no final das contas, gente, a culpa não é sua. É porque a sua lista foi feita errado, por isso que deu errado. As listas, elas são ótimas, mas elas também podem ser grandes vilãs da sua produtividade. Mas agora deixa eu te contar como que eu faço a minha e como saber se você está usando a sua lista para o bem ou para o mal. A primeira coisa que eu faço na hora de fazer a lista de tarefas é realmente escrever tudo o que eu preciso fazer. Então, tenho que mandar um e-mail? Eu anoto. Tenho que ligar para alguém? Eu anoto. Tenho que mudar um número numa petição qualquer? Anoto. Para quem está começando a usar essas listas para o bem, eu recomendo anotar essas coisas numa lista à parte, ao invés de anotar ali junto de todas as demandas do seu dia. O Todoist, que é o aplicativo que eu uso esse ano para gerenciar minhas tarefas, tem uma parte que chama Entrada, que é justamente para essas tarefas que não estão vinculadas ali em nenhum projeto. Elas ficam ali jogadas nessa entrada até que eu avalie onde que entra cada coisa e qual que é o prazo delas. Eu prefiro que você faça assim agora do que você jogar tudo na sua lista do dia, porque essa é a lista que é usada para o mal. Quando a gente entra nessa pilha de se organizar, de ser mais produtiva, de fazer mais, etc, etc, a gente já vai logo querendo fazer milhões de coisas, dar milhões de checks na agenda, né? Colocar lá o riscado em várias coisas. E aí, para isso também, a gente coloca lá milhões de tarefas. Só que essa lista é irreal. Por isso, sempre que você começa a tentar ser mais produtiva, aí você coloca lá a lista inteira, você começa, você tenta, a lista está gigantesca, não dá certo, e depois de alguns dias você já está no caos todo de novo. Porque você coloca tudo para fazer ali naquela lista de hoje. Tudo que não foi feito no último ano e você acha que, por um milagre, vai conseguir ser feito agora. Então, meu Deus, essa lista é horrível. Imagina falar, essa lista é horrível. Essa lista é horrível porque ela é irreal, ela é inalcançável. Você realmente não vai conseguir completar o que tem ali. Então, essa é uma lista que causa ansiedade também. Você vê o dia passando e você vê que ali ainda tem 15 itens na sua lista. E aí, quando a nossa lista tem coisas demais, imediatamente o que a gente faz? A gente é quase assim, automático mesmo. A gente já quer arriscar o maior número de coisas. Então, a lista está gigante, eu quero resolver uma quantidade grande de coisas também. E como que você faz para arriscar várias pendências num dia só? Você faz as mais rápidas, as menores, as que geralmente têm menor importância também. E aí, qual que é o resultado disso? O dia passa, você está exausta, a lista não acabou, porque é impossível mesmo acabar. As prioridades ainda estão lá, porque elas eram provavelmente tarefas maiores, mais complexas, elas iam tomar mais tempo, e aí você optou por fazer as outras coisas ali menores, e realmente parece que essa coisa de ser mais produtiva não é para você, porque você tem mais coisas do que todo mundo. Então, claramente, essa lista é a lista usada para o mal, né? É uma lista que te deixa muito mais ansiosa. A lista que funciona tem tudo a ver com ser uma lista mais enxuta do que uma lista longa demais. Mas, assim, eu esqueço demais as coisas, né? Eu me concentro numa coisa
e aí eu esqueço mesmo, tem que mandar aquele e-mail lá que me pediram ontem. Então, tem várias coisinhas dessa que eu sei que eu esqueço. Então, eu realmente preciso anotar esse tipo de coisinha. E aí é por isso que eu tenho essa lista separada e vou puxando as coisas para o dia que eu realmente preciso fazer aquilo. Mas a minha lista oficial, a minha lista do dia, ela vai ter uma ou duas prioridades. Então, eu coloco ali no topo da lista o que eu preciso fazer no dia, qual que é a prioridade 1. Eu seleciono ali uma ou duas atividades que eu preciso concluir. E aí, quando eu acabo, aí sim eu posso passar para as tarefas que poderiam ser feitas no dia seguinte, ou então vou lá na minha lista geral da entrada e puxo o que tem um prazo menor. Então, no Todoist é bom de fazer isso, porque ele tem as cores das prioridades. Então, mesmo que eu coloque tudo ali, várias coisas ali na lista, mesmo que eu não use tanta entrada, e aí eu vou chegar nessa parte de como fazer isso sem gerar uma grande ansiedade, eu coloco ali tudo, mas eu coloco as bolinhas com as prioridades. Então, prioridade 1 no Todoist é vermelho. Então, eu sei que aquelas duas coisinhas ali de cima em vermelho é o que eu tenho que fazer no dia de hoje, são as minhas grandes prioridades, e eu vou focar naquilo. Depois, se der tempo, eu puxo outras coisas. Então, essa é uma lista boa. Lista de tarefas não foram feitas para serem esgotadas. O objetivo nunca é fazer tudo que está ali, né? E isso que você tem que internalizar. Por isso que às vezes eu coloco várias coisas, mesmo que são coisas que não vão ser feitas hoje, porque eu já tenho isso internalizado. A minha lista de tarefas não precisa ser esgotada. Ela não é uma coisa assim obrigatória para eu fazer tudo que está ali hoje. O que eu tenho que fazer hoje é o que eu marquei como prioridade. Então, a minha lista de tarefas, ela é mais enxuta do que totalmente longa. O objetivo dela é me dar um direcionamento do que é a prioridade daquele dia. Então, vai ter dias que a minha lista de tarefas ela vai terminar, eu vou finalizar o dia com duas coisas resolvidas. E é isso, assim, lista, tarefas resolvidas do dia de hoje, 2, só isso. Mas eram justamente aquelas duas que eu precisava terminar para não levar trabalho para o final de semana. Bem melhor, né? Vantajoso. Só que aí, se eu coloco 25 itens na minha lista, meu cérebro, e o seu também, vai achar que é muito mais vantagem eu fazer 23 tarefinhas na sexta-feira e levar as duas tarefas grandes, importantes, prioritárias para o sábado. Só que aí já tem uma carga muito maior de estresse, de cansaço, porque 23 tarefas na sexta-feira foi extremamente exaustivo, e de ansiedade também. E eu não acho nada disso vantajoso, né? Então, entenda isso, absorve aqui esse único ponto que é o principal da aula de hoje. Não se apegue em finalizar a sua lista de tarefas. Gente, quase todos os dias eu deixo tarefas para os outros dias. Eu vou passando ali do Todoist de hoje para amanhã, ou de hoje para a semana que vem, porque o meu objetivo com a lista é identificar prioridades e resolver as prioridades, apenas. O que vier além disso é lucro. Então, tem dias que eu vou conseguir fazer 15 tarefas? Sim, mas tem dias que concluir 2 tarefas é tão ou mais produtivo do que aquele dia que eu fiz 15. Então, o ponto é esse, não se apegue ao que está na lista, não tenha medo de jogar as coisas para o dia seguinte, não fica nervosa de, não consigo riscar tudo. Porque se o seu foco é riscar tudo, você vai passar a maior parte do dia fazendo coisas pequenas, não importantes, rápidas, e até criando coisas pequenas para colocar na lista e riscar e acumular um número grande de tarefas feitas, mas que não necessariamente são as que deveriam ter sido feitas. Então, é aquela bola de neve do fiz 30 coisas ao longo do dia, estou exausta, mas o que tinha que ser feito ainda está lá. E aí você vai virar a madrugada fazendo mais uma coisa que deveria ter sido feita às 9 da manhã. Porque é isso, é esse círculo, né? E essa bola de neve do caos que vai fazer a sua produtividade ser jogada no chão. Porque lista de tarefas não é quantidade, é qualidade, é prioridade. Então, eu uso a lista desse jeito, eu uso para criar as diretrizes do meu dia, para indicar o que é prioridade. O que eu consegui fazer além disso é lucro, é mimar o meu eu do futuro. E aí não importa se o seu dia teve 15 cheques ou 2 cheques, quantidade não importa. Importa a relevância do que você está fazendo. Então, concluir 20 tarefas, mas ainda continuar lá com aquela uma te atormentando, não é vantagem nenhuma.
muda a sua relação com a sua lista, porque você está usando ela como vilã. E é isso que acontece quando a gente se prende a ela e se apega a querer riscar tudo que tem ali. Vai dar errado. Então faz desse jeito que eu te falei, que funciona muito bem para mim. Você tem uma lista paralela de entrada com tudo que você precisa fazer. Anota tudo mesmo, porque senão a gente esquece, não adianta. E aí você tem a sua lista do dia como uma diretriz. Você pega o que você tem de prioridade naquela lista paralela de caixa de entrada, coloca na lista do dia. Isso é o que você tem que fazer hoje. Terminou a tarefa que estava ali, ou as 2 tarefas prioritárias da lista do dia? Ótimo. Então, volta lá na sua lista de entrada e puxa as próximas coisas com prazo mais curto ou que sejam mais importantes. Então, se a sua lista é irreal, ela é vilã. Se a sua lista tem trocentas tarefas, ela é vilã. Se tudo é para hoje, a sua lista é a vilã da sua produtividade. Mas a sua lista também pode ser a sua grande heroína, então usa ela desse jeito que eu falei aqui. Coloca a lista paralela de entrada e 1 ou 2 grandes prioridades do dia na lista do dia. Se por um acaso você quer colocar tudo na mesma lista, ok, beleza, eu faço isso também, mas não tenha apego às tarefas, tá? Não tenha apego a tenho que riscar tudo, senão você não vai riscar as prioridades. Vai ficar lá correndo para ganhar em quantidade. Se você fez as prioridades, mas você viu que aquelas tarefinhas zero urgentes e zero importantes vão ter que ficar para outro dia, ok, passa para outro dia, tudo bem, porque a prioridade foi concluída. A lista é para te ajudar e não para te aprisionar ou te deixar frustrada ou angustiada, tá bem? Vamos fazer esse desafio essa semana? Use a sua lista como a sua grande aliada e não como a vilã da sua produtividade. Vem comigo.